Olê, 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 tele, tele. Meu Deus, quanto ainda a torcida São Paulina vai gritar nas arquibancadas do Morumbi o nome do mestre Tele Santana. Quantas finais, quantas partidas ainda nós vamos ouvir aquele coro uníssono dos torcedores são paulinos clamando pela presença do nosso querido e do nosso grande mestre. Eu não poderia passar essa data sem, logicamente, lembrar do nosso grande, gigante e super campeão Tele Santana. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, para falar um pouquinho do nosso amado, do nosso gigante São Paulo Futebol Clube e falar, como não, do grande mestre Tele Santana. Afinal de contas, as suas glórias vêm do passado. Isso daí a gente não pode esquecer nunca, até porque está no nosso hino. Em 1931, nascia Tele Santana da Silva. Para num 21 de abril de 2006, com 74 anos, o mestre partir para treinar a Selecel. Pouca gente sabe que o mestre Tele Santana deixou aqui o nosso plano para ir para o outro plano treinar a Selecel, meu amigo. Lógico, um treinador do gabarito de Tele, com os caras que estão lá no outro plano também. Você imagina quando juntar isso tudo, esse time intergaláctico, interplanetário, disputando esse torneio do céu, esse torneio do além. Grande mestre Santana, Tele Santana, 14 anos sem Tele Santana. E a gente vai ter que lembrar sempre do Tele, na data que ele nasce, na data que ele nos deixa, é claro, a cada conquista, a cada título e a cada jogo importante no Morumbi, que a torcida tricolor entoar, lembrar do nome do mestre Tele Santana. Interessante que nem todo mundo se lembra disso, mas o Tele começa a fazer parte, basicamente, da vida do São Paulo, quando em 1971, no primeiro campeonato brasileiro, o primeiro campeonato oficialmente brasileiro, o São Paulo acaba vice-campeão contra o Atlético Mineiro do mestre Tele Santana. O São Paulo, naquela época, era um triangular final. O São Paulo vai a Belo Horizonte, perde de 1-0 para o Atlético, vem para o Morumbi, ganha de 4-1 do Botafogo, e o Botafogo, no último jogo, lá no Maracanã, acaba perdendo para o Galo por 1-0, o gol do Dario, e o Tele Santana acaba sendo o primeiro treinador a ser campeão brasileiro de futebol. Pois bem, em 73, outra coisa que pouca gente sabe também, ou pouca gente lembra, é claro, em 73 o mestre vem para o São Paulo. Olha só, a primeira passagem do mestre Tele Santana pelo São Paulo. Foram poucos meses, diziam e se falava muito na época que os jogadores acabaram boicotando o Tele pelos métodos mais rigorosos que o Tele tinha com relação à condução do time, aquela coisa toda. O Tele fica pouquíssimo tempo no São Paulo e acaba indo embora. Pois bem, faz carreira, vai ser técnico de outros times e tudo mais, até que o Tele vai para a Copa de 82, inesquecível time da Copa de 82. Tanto é que nas conversas aí de boteco, na hora de tomar uma cervejinha, a gente fala muito mais dos jogos da seleção brasileira de 82, que não ganhou o Mundial, do que propriamente da seleção de 94, que é campeã nos Estados Unidos. Tamanha foi a fascinação que o futebol brasileiro, representou naquela Copa do Mundo, o quanto que aquele time jogou, e por uma questão lógica, uma questão que acontece no futebol, acabou sendo desclassificado pela Itália. Pois bem, o mestre vai à Copa de 86 também, um grande time com Miller, com Careca, com Sócrates, um time fantástico também, muito parecido com aquele time de 82, só que a gente acaba ficando nos pênaltis contra a França, o mestre que acaba não tendo um grande desempenho em termos de resultado com a seleção brasileira em Copa do Mundo, mas em termos de futebol, é daquelas seleções melhor, mais guardadas na lembrança do torcedor brasileiro. O mestre vem para o São Paulo nos anos 90, a partir de 1990, e fica até 96. 6 anos de absoluta alegria, de intensidade, de comemorações, de festas e tudo mais. Os grandes títulos, 10 títulos no mínimo, grandes conquistas de Tele, de Campeonato Paulista, de Campeonato Brasileiro, de Bida Libertadores, de Bimundial, fora os torneios aí que o São Paulo disputava e batia em todo mundo por aí onde ia disputar, não é? Muito legal a gente poder rever, poder relembrar, aquelas coisas todas
do mestre Tele. Eu tive a possibilidade, como eu sei que alguns de vocês também, na época eu trabalhava no centro da cidade de São Paulo e eu saía para fazer minhas visitas na Zona Oeste. O pessoal tinha construído o CT de São Paulo, aquela coisa toda, e o CT ficava aberto para a gente ver treino. Então eu sempre ia mais cedo para fazer a minha atividade, o meu trabalho, eu ia mais cedo, parava lá no CT para ver o comecinho do treinamento, os jogadores entrando lá no campo, aquela coisa toda do aquecimento. E quantas vezes eu não tive a oportunidade de ver o Tele, aquilo que muita gente fala, de ver o Tele caminhando logo cedinho pelo gramado, arrancando as ervas daninhas do campo. O Tele que morava no CT de São Paulo, a gente gritava, brincava com ele não era de dar muito tchau, não era de dar muita bola, sempre sério, né? E assim foi, um pai para os jogadores, na verdade. Quantos jogadores não agradecem ao mestre Tele aquilo que eles acabaram construindo da carreira? O Macedinho com histórias deliciosas, né? O Vitor com histórias deliciosas, o Cafu também, o gigante Cafu, que nas mãos do mestre Tele virou um grande jogador. Tele Santana tinha essa capacidade, além de inteligentíssimo, de fora da curva, como treinador, potencializar cada jogador, né? O Tele enxergava um potencial naquele jogador e trabalhava aquilo e desenvolvia de uma tal maneira que o jogador virava um jogador de expressão, um jogador de qualidade. Ronaldão foi um exemplo disso. Ronaldão chega desconhecido no São Paulo e vai para a Copa do Mundo de 94. O Cafu, a gente não precisa nem contar a história do Cafu, enfim, tantos e tantos jogadores que passaram pela mão de Tele Santana e se tornaram gigantes. Eis uma das qualidades de Tele Santana, que tinha várias, por sinal. Mais recentemente, agora nessa passagem, né, do jogo da final lá de Tóquio de 92, o nosso querido Calef João Francisco, criador da frase, abre aspas, jogador de futebol, se você não almoça ele te janta. Fecha aspas, o nosso querido Calef contou uma passagem rapidinha. Depois desse jogo lá de Tóquio, o Calef estava lá também, como o nosso querido Marcos Bonechini estava lá e tantos jogadores maravilhosos. Calef conta que eles vão jantar na casa do embaixador brasileiro lá em Tóquio, lá no Japão, vão alguns da comissão técnica, né? No mesmo carro, o Tele, a senhora sua esposa, Calef e outras pessoas, doutor Bezerra, e o Tele começa a contar, no meio daquela alegria toda, ele começa a contar algumas passagens do jogo, né? Alguns momentos da partida. E ao começar a contar isso, ele olha para trás para o doutor Bezerra e fala, solta um palavrão e fala, você me dopou, né? Para que o Tele pudesse ficar mais tranquilo. Aquele sorriso que o Tele dá quando o Raí faz o gol, é um sorriso de que está bem tranquilo para uma partida daquela, né? E foi uma gargalhada dentro do carro. O Calef tem histórias maravilhosas do mestre. Uma hora nós vamos trazer o Calef aqui para contar um pouquinho delas. Mais recentemente, na festa do Marcos Bonechini pros campeões de 92, eu tive o prazer e a satisfação de falar com o René Santana, filho do mestre Tele. A gente conversou ali por uns 10 minutinhos, né? O René até autografou minha camisa em nome do mestre, é claro. E com o René a gente conversava sobre isso, eu perguntava até pro René. Falava, René, você tem ideia, né? De como você divide essa coisa de ser filho do mestre, porque todo torcedor são paulino se sente um pouco filho de Tele Santana. E o René falou assim para mim com lágrima nos olhos, né? Ele falou assim, cara, se você soubesse o quanto isso me emociona, o quanto isso me dá alegria, eu não tenho nem como falar, né? O quanto que isso me dá prazer, saber desse amor que o São Paulino sente pelo meu pai. Então assim, momento único, momento gigante. Tivemos a felicidade de ter o mestre Tele Santana ao nosso lado, comandando São Paulo, mudando São Paulo de patamar e sendo um gigante, um eterno gigante, Tele Santana, né? Vestindo a camisa do São Paulo Futebol Clube. Legal, gente? Eu comigo guardo um pouquinho de Tele Santana nesse autógrafo aqui, nesse papelzinho aqui de nada, aí, ó. Um autógrafo de Tele Santana uma vez lá no centro de treinamento. Eu peguei o Tele saindo, tá um pouquinho difícil, agora apareceu. Eu peguei o Tele saindo lá e pedi, na hora eu tinha um papelzinho lá na minha mochila e o Tele assinou e eu guardei como vou guardar pro resto da minha vida. Olê, 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 Tele, Tele. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Grande abraço, gente.